Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 6 de setembro de 2018. Livro traz textos de Victor Hugo sobre sessões espíritas no século XIX. Lançado pela editora 3 Estrelas, selo do Grupo Folha, 0. Livro das Mesas traz textos de Victor Hugo nos quais ele registrou as sessões espíritas que realizou entre 1853 e 1855, em seu exílio no Reino Unido. Conhecido por livros como Os Miseráveis e Zero Corcunda de Notre Dame, o escritor francês deixou seu país após o golpe de Estado de Luiz Napoleão Bonaparte. Na obra, o autor conta ter recebido espíritos ilustres como Jesus Cristo, Maomé, Rousseau, Dante, Napoleão e Molière. Nestas sessões manifestaram-se, por meio de diálogos, poemas e até mesmo de uma peça de teatro, mais de uma centena de espíritos. A edição reúne pela primeira vez a maior parte dos escritos da ilha de Jersey, muitos deles inéditos e descobertos recentemente, e retrata os momentos iniciais da história do espiritismo. As conversas com os espíritos falam sobre a condição humana, o crime e a punição, o sofrimento e a morte, o destino da alma, a vida no além e a importância do amor e do perdão. Poeta, romancista, ensaísta, dramaturgo e político, Victor Hugo 1802-1885, foi um dos introdutores do romantismo na França e é considerado um dos maiores escritores de todos os tempos. Victor Hugo foi um dos precursores do espiritismo na França. Seu contato inicial com fenômenos mediúnicos foi em 1853, antes mesmo de Allan Kardec, quando, durante um exílio em Jersey junto com sua família, pode observar as chamadas mesas girantes nas reuniões de Madame Émile de Girardin. Inclusive, no item 144 do Livro dos Médiuns, o próprio Kardec homenageia esta precursora, chamando tal fenômeno de mesas Girardin. Apesar de Victor Hugo preocupar-se em não deixar-se influenciar por tais experiências, a comunicação com os mortos transformou sensivelmente seus valores e portanto sua obra. Emmanuel Godo, no livro Victor Hugo et Dieu, afirma que o contato de VH com as mesas girantes trouxe-lhe não somente certeza da existência como da presença tangível dos espíritos. A partir daquela época, o próprio escritor passou a vivenciar fenômenos dentro de sua casa como ruídos, visões e premonições, como comprovam as anotações pessoais de sua agenda, guardada atualmente na Biblioteca Nacional de Paris. Em 1899, Camille Flammarion afirmou, em Les Annales Politiques et Littéraires, que VH, alguns anos antes de sua morte, havia confessado que jamais deixou de acreditar nas manifestações dos espíritos. Ele mesmo escreveu o seguinte sobre os fenômenos em geral: sonambulismo, visões, mesas girantes, entre outros. Se abandonardes os fatos, tomai cuidado, os charlatões aí se alojarão, e os imbecis também. Não há meio termo ou ciência ou ignorância. Se a ciência não quiser estes fatos, a ignorância os tomará. Se vos recusais a engrandecer os miseráveis, foi publicado pela primeira vez, na França, em 1862. Transformou-se logo em sucesso e foi traduzido para diversas línguas. A obra fala de injustiça social e de como, ainda nesse meio, há possibilidade de transformação graças à bondade que sobrevive.
é um verdadeiro clássico, pois apesar de ter sido escrito no século XIX, continua a ultrapassar barreiras de tempo e espaço, tocando pessoas do mundo todo. Os personagens do livro são muito próximos daqueles com os quais nos deparamos diariamente. Enfim, Os Miseráveis é um livro que alia sabedoria no uso da língua à profundidade de um tema. É uma obra na qual são relatados interesses e atitudes mesquinhas, mas também grandes gestos de desprendimento e bondade. Hoje, o espírito Victor Hugo, lúcido e imortal, continua nos oferecendo a sua palavra espiritualizada, através da psicografia de vários médiuns brasileiros. Em 1923, portanto, 38 anos depois da morte do poeta francês, a médium mineira de Juiz de Fora 1878-1969 Zilda Gama lançou, do genial escritor, as seguintes obras psicografadas por ela: Na Sombra e na Luz 1923 Redenção 1931 Do Calvário ao Infinito 1944 Dor Suprema 1945 Almas Crucificadas O Solar de Apolo 1946 Victor Hugo também manifestou-se através da mediunidade de Divaldo P. Franco, que declarou ser Zilda Gama o mesmo espírito Leopoldine, filha de Victor Hugo. Pela sua psicografia, o gênio francês escreveu Paras em Redenção Sublime Expiação do Abismo As Estrelas Calvário de Libertação Árduo Ascensão. No livro Árduo Ascensão, o espírito Victor Hugo traz a mensagem intitulada Paz Íntima. Para que uma conduta pacifista se estabeleça e predomine no homem, faz-se necessária uma vontade forte que promova a revolução interior, em violência contra si mesmo, através da revisão e reestruturação dos conceitos sobre a vida, assumindo uma posição de princípios definidos, sem titubeios nem ambiguidades escapistas. Tomada essa conduta, a marcha se faz amena, porque o homem passa a considerar todos os sucessos do ponto de vista espiritual, isto é, da transitoriedade da existência corporal e da perenidade do espírito. Desse modo, muda a paisagem dos fenômenos humanos que, efeitos de causas profundas, devem ser examinados e corrigidos nas suas gêneses, antes que mediante a irrupção de novos incidentes, em razão das reações tomadas contra os mesmos. Agir com lucidez ao invés de reagir pela força, é a conduta certa, porque procedente da razão, antes que decorrente do instinto paixão dissolvente. Não há outra alternativa para o ser inteligente, senão o uso da razão em todo momento e em qualquer ocorrência nas quais seja colhido. A sua reação não pode ultrapassar o limite do equilíbrio, sustando o golpe que lhe foi desferido ou amortecendo no algodão da misericórdia em favor de quem lhe o aplicou. Mediante esse processo, ruem as barreiras da intolerância e do ódio, acabam-se as distâncias impeditivas à fraternidade, apagam-se as mágoas, diluem-se os rancores, porque ninguém logra vencer aquele que a si próprio já se venceu. Os ultrajes não o afetam, as agressões não o intimidam, a morte não o atemoriza, porque ele é livre, portador de uma liberdade que algema nenhuma escraviza ou aprisiona, nem cárcere algum limita, é, portanto, imbatível, terminando por fazer-se amado, mártir dos ideais e das aspirações de todos. Pronto. Esta foi a crônica do amanhecer de 6 de setembro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.